Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um like, deixarem um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante para mim. E também, como eu sempre faço aqui, vamos falar algumas verdades que a maioria das pessoas não gosta muito de ouvir, né? Bom, gente, a mídia, ela não dá todo esse espaço aos cultos identitários à toa, tá? Todo esse identitarismo gera muito lucro. A mídia está pouco se lixando para as questões racistas ou de gênero, né? Ela só finge apoiar, porque tudo isso agora rende muita grana. A hora que isso tudo parar de gerar lucro, eles largam de mão assim numa boa, né? Bem-vindos ao mundo real, tá, gente? É assim que as coisas funcionam. A mídia é como um surfista. Fica ali sentadinho, de boa, só esperando a melhor onda. E no momento, a melhor onda é o identitarismo, né? Por isso vemos tantas pessoas trans em novelas, em séries e filmes. Por isso a Netflix pega um personagem masculino branco viking que realmente existiu e o transforma em uma mulher negra. Né? Não existe o menor sentido nisso, a não ser surfar na onda do identitarismo. Os conservadores, eles não vão deixar de assistir às novelas da Globo por conta de um personagem trans. Vão até dizer que sim, né? Vão tentar fazer boicote ou caramba, mas não vão continuar assistindo. Por outro lado, muitos identitaristas passarão a assistir para se sentirem representados, né? E é com isso que a empresa conta. Além dessa audiência, esses personagens rendem muitas matérias, né? Quanto mais matérias, quanto mais isso for falado, mais engajamento. Quanto mais engajamento, mais grana, né? A Netflix não liga para as questões raciais. Ela liga para o lucro que isso gera, né? É uma empresa, né? A gente não pode esquecer disso. Ela sabe que isso vai gerar um buchicho enorme, muitos vão elogiar, outros vão criticar e o engajamento vem. E aí, né, como eu falei, com o engajamento a grana também aumenta. Fora isso, as questões étnicas ficam sempre focadas nos negros, né? O que demonstra uma certa preguiça, né? No filme A Última Viagem do Deméter, o personagem negro foi introduzido para discutir a questão do racismo. Ok, na verdade, assim, o foco é maior porque são os negros que sofrem mais racismo mesmo, mas não só, né? Enfim, na questão lá do filme, da Última Viagem do Deméter, isso poderia ter sido feito usando os personagens ciganos da etnia romani. Eles já estavam inseridos na história, né? Corretamente, inclusive, na trama. Não precisava introduzir um outro personagem negro para depois, no filme ali, ter que ficar explicando sua origem e o porquê dele estar ali, né, naquele lugar. A questão étnica cultural já estava ali prontinha para ser usada, para ser discutida. Acontece que o identitarismo só enxerga o problema étnico quando envolve os negros. Por quê? Porque gera mais visibilidade, porque tem mais apelo midiático, né? Não é a questão propriamente dita do racismo, é o quanto rende mais. No filme A Branca de Neve, que será lançado em breve, a personagem vai ser interpretada por uma latina e os anões foram substituídos por criaturas mágicas. Ou seja, a produtora do filme não está preocupada com os 7 atores com nanismo que poderiam trabalhar no filme, né? Eles estão preocupados com a onda identitária. Vejam, foi o ator Peter Dinklage, aquele anão do filme da série Game of Thrones, né? Ele que fez a crítica à história e alegou que estavam reforçando estereótipos quando se colocassem lá os anões, né, como na história original. Ora, mostrar que anões existem é reforçar estereótipos? Não falar do problema faz com que ele desapareça? Então, para não reforçar estereótipos, devemos parar de falar sobre a escravidão do povo africano? Não faz sentido, né? Na versão de Walt Disney, quando Branca de Neve encontra a Casa dos Anões, tudo era pequeno porque tudo era feito para pessoas com nanismo. A diferença era ela. Não sei se ali já era uma crítica, né? Mas é óbvio que o mundo é feito para pessoas com altura normal, né? Pessoas muito altas ou muito pequenas têm mesmo dificuldade com essas proporções do mundo, né? Nessa parte da história, Walt Disney inverte o comum e coloca a personagem na perspectiva dos anões. A diferença ali é ela que tem que se adaptar.
né, ao que está sendo oferecido. A nova adaptação poderia usar isso para dar visibilidade a essa discussão, né, e a partir daí aprofundar essa questão. Mas, como eu falei, eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em aproveitar a onda identitária que gera lucro. Se não fosse o discurso identitário no filme da Barbie, por exemplo, ele teria tido tanto apelo e bilheteria? Não, né? Olha o tanto de discussão que isso gerou, o tanto de disputa entre os contra e os a favor, né? Jogar grupos uns contra os outros também faz parte do esquema de marketing. A pergunta é, será que isso vai ter um fim? Bom, só o tempo irá dizer, mas acho que, apesar de ainda demorar um pouco, os delírios identitários não serão capazes de segurar a realidade dos fatos, né? Os fatores que podem fazer toda essa onda acabar são justamente os exageros. Como até então não tiveram resistência, foram se empolgando cada vez mais e viajando ainda mais na maionese, né? O problema é que no meio desse caminho vão ficando alguns arrependidos, como os destransicionadores, por exemplo, né? Estes são meninos e meninas que caíram no canto da sereia da seita trans, transformaram seus corpos definitivamente na esperança de mudar de gênero e com isso a promessa de um mundo melhor. Mas agora, depois da ilusão desfeita, se sentem enganados e abandonados. Em outro canto, estão as pessoas cansadas de toda essa loucura e que resolveram furar a bolha e reagir, né? Mesmo diante das ameaças de cancelamento, assassinato de reputação e perseguição sistemática. Alguns perderam totalmente a paciência e começaram a se manifestar. É cada vez maior o número de pessoas famosas ou não tentando trazer um pouco de sanidade de volta aos holofotes, né? Se tanto os arrependidos quanto os revoltosos tiverem um aumento em suas bases, essa tensão pode fazer a mídia recuar. Se começarmos a jogar luz e expor as reais intenções, né, das indústrias farmacêuticas, da moda, dos cosméticos e da mídia, garanto que eles irão colocar um freio nas suas investidas. O problema é que, no meio deste caminho, ficarão muitas pessoas, principalmente jovens, mutilados e com a vida destruída pelo caminho, né? Daqui a 2 ou 3 anos, veremos o número de arrependidos aumentar muito. É triste, mas é real e inevitável. Os resultados de tantas cirurgias e principalmente do uso indiscriminado de toneladas de hormônios sintéticos cobrarão o seu preço. Imaginem os gastos com saúde pública que teremos ali na frente. Estamos fabricando um exército de pessoas doentes. Uma hora essa conta vai chegar e todos nós teremos que pagar. Um outro estrago social é que com isso a direita cresce e avança, né? Muitas pessoas se sentindo injustiçadas e com raiva acabam partindo para um outro extremo. Ou seja, estamos virando um campo de guerra entre a extrema esquerda progressista, né, e identitária, e a extrema-direita conservadora e reacionária. Quem não aderir a um dos dois extremos ideológicos, como eu, por exemplo, ficará à margem e levando porrada de tudo quanto é lado, como, aliás, já vem acontecendo há algum tempo. Não é? Bom, queridos, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.